Olá, tudo bom com vocês? Então vamos dar continuidade a mais uma aulinha da nossa disciplina Introdução à Física e Química. Vamos falar agora sobre movimento retilíneo uniforme, MRU. Feito? Vamos lá. Quando andamos de carro ou de ônibus, por exemplo, é muito provável encontrarmos algum semáforo fechado, lombadas ou congestionamentos. Logo, é difícil manter a mesma velocidade do veículo o tempo todo. Caso se consiga manter constante a velocidade de um móvel e ele percorra uma trajetória em linha reta, esse movimento é chamado de movimento retilíneo uniforme, certo? Ou seja, ele em velocidade constante em linha, sua trajetória reta. Movimento porque, em relação ao referencial adotado, o móvel altera sua posição no espaço. Por isso, nós falamos de movimento. Retilíneo, porque o móvel segue em uma linha reta. E uniforme, porque a velocidade do móvel é constante em todo o trajeto, ou seja, ele mantém a mesma velocidade. Para entender melhor o movimento retilíneo, vamos observar uma gravurazinha, certo? Ela vai estar do ponto zero, chegando a 240 km por hora, certo? E o espaço de tempo. Vou mostrar para vocês aqui. Aí vocês dão uma congeladinha, né? Para dar uma olhada. Perfeito? Vamos lá. Ver se dá para vocês verem. Você vê que ele está no ponto zero, né? Aí ele vai até lá a velocidade. Perfeito? Observem bem. Bom, dando continuidade. Pelo esquema que nós vemos, que a trajetória do trem entre os pontos A e B é uma reta. O intervalo de tempo gasto pelo trem passa a percorrer cada trecho de 60 quilômetros. É sempre o mesmo, uma hora. Observe os relógios. Portanto, o trem percorreu numa trajetória retilínea, distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, sua velocidade foi constante em todo o percurso de 60 quilômetros. Trata-se, então, de um movimento retilíneo uniforme. Perfeito? Podemos obter o valor da velocidade média nesse tipo de movimento usando um gráfico, ou seja, uma ferramenta matemática que permite a visualização do comportamento de uma variável, no caso, a posição, o S, em relação a outra, o tempo, o T. A física também se vale desse recurso matemático para estudar os fenômenos. Vamos construir um gráfico da posição do trem em função do tempo. Primeiro montamos uma tabela com as informações da figura relacionando cada instante com a posição correspondente do trem no percurso. A posição S, 0 km, é o início da medida do movimento, e a posição S, igual a 240 km, é o final da medida. Então vamos lá, mostrar aqui para vocês a tabelinha, né? Foi feita, para vocês entenderem. Aqui, ó. Do lado do tempo, do outro lado, o percurso até 240. Perfeito? Descongelem e dá uma analisada na tabela. Perfeito? Depois, construímos um sistema colocando no eixo das coordenadas y os valores das posições e no eixo da abscissa x os valores do tempo. Para construir gráficos, o mais apropriado é usar o papel milimetrado. Então, vou mostrar para vocês aqui o gráfico, primeiro com posição e tempo, tá? Para vocês verem como ele está sendo
Se eu tirar um pouquinho. Isso. Perfeito? Agora marcamos pontos no espaço entre os eixos cartesianos, utilizando cada par ordenado. T e S. O primeiro ponto é zero, o segundo é 1,60 e assim sucessivamente. Como é que vai ficar no gráficozinho? Nós vamos percorrer do zero, aí na outra tabelinha lá, 2, 3, 4, vai mostrar o percurso a cada 60 quilômetros. Aqui. Aí vocês vão subindo e vão fazer o gráfico retilíneo, porque eles estão em reta. Vamos lá. Está bem claro, né? Como vocês podem definir aí, só dar aquela congeladinha, dar uma observada e ficar ouvindo e comparando. Calculando a velocidade agora. Dividindo o intervalo da posição ΔS pelo intervalo de tempo ΔT correspondente, obtemos uma informação muito interessante. Então, nós vamos ter intervalo da posição sobre o intervalo do tempo. Então, ΔS sobre ΔT, igual, fórmula, S menos S, zero, T menos T, zero, igual a 240, zero, 4 menos zero, igual a 240 sobre 4, que dá 60 km por hora. Portanto, podemos obter o valor da velocidade média montando um gráfico com informações ponto a ponto da posição do móvel e dos respectivos intervalos de tempo. Repare que essa função é igual à função do cálculo da velocidade média. Perfeito? Então, vou mostrar aqui para vocês a fórmulazinha que eu acabei de falar. A gente fala, às vezes fica meio complicado, né? De montar. Mas vocês vão observar aqui a fórmula, perfeito? E depois vocês vão ouvindo e montando conforme a fórmula está aí, certo? Um pouquinho invertido, mas dá para fazer, dá para ver. A da câmera, né? Perfeito, gente? Esse é um cálculozinho que a gente tem como calcular SMRU. Então, na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre a função do MRU, tá? Aí vou passar uma fórmula maior para vocês. Nós vamos destrinchando mais isso. Mas o básico vocês já têm aí, tá bom? Compartilhem, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.